Fala meu aluno, fala minha aluna, tudo bem com vocês? Cá estamos aqui neste vídeo para comentar sobre o edital do concurso da Brigada Militar ano 2025. Para você que está chegando, prazer, sou o professor Bruno Santos, de Língua Portuguesa, aqui do curso Ana Fato Concursos. Bem, aluno, ao se deparar com o edital, você vai ver na parte de Língua Portuguesa um conjunto de informações, né? Interpretação de texto, acentuação gráfica, tudo junto, tudo misturado, e até para o aluno que está chegando agora, fica difícil de organizar o processo, quando ele quer estudar, seguindo, batendo cada item do edital. Você precisa entender que antes de iniciar os seus estudos, é fundamental a organização, tá? E a banca, neste concurso, se divide em 3 partes. Como assim, Bruno? A primeira parte do concurso que a banca trabalha vai ser a parte gramatical. Eu tenho aqui os tópicos, a banca discutindo com você sobre fonemas, acentuação gráfica, dando sequência aqui, colocação dos pronomes oblíquos átonos, né? Vozes verbais, concordância verbal, nominal, relações de coordenação, subordinação, né? Regência, emprego do sinal indicativo de crase, sinais de pontuação, ortografia oficial vigente. E aí, muitas das vezes, o aluno ele quer pegar a gramática e seguir a leitura à risca para ver se ele encontra o que está no edital. Se encontra na gramática, ele vai ter dificuldades. Poxa, eu não estou encontrando o assunto, não estou encontrando o tópico. O que está acontecendo? Aluno, olha só, isso é normal e é comum. É por isso que é importante você estar acompanhado de um curso responsável para poder te dirigir, te guiar nessa preparação para este certame, tá? Agora, dentro desse conceito da preparação, nós precisamos saber o que a banca Fundatec ela gosta de apresentar dentro dos seus concursos, como aconteceu no último certame da Brigada Militar e o que vem acontecendo. Qual é a novidade? Existe alguma coisa, Bruno? Há uma predileção? Com certeza. Aluno, olha só, guarde isto, tá? A banca Fundatec é uma banca que trabalha a gramática aplicada ao texto. Então é muito comum, ao se deparar com uma prova, o primeiro aspecto que você vai encontrar é o texto. Das linhas 15, da linha 1 até a linha 30, e a banca discutindo com você sobre isso, o que está acontecendo na linha 1, o que acontece na linha 30, o que acontece na linha 25, para completar as lacunas, e aí você tem que mobilizar o seu conhecimento, tá? Agora, nessa parte gramatical, é muito importante saber o seguinte, não dá, aluno, para você ir fazer uma prova da banca Fundatec sem saber sobre esses pontos. Quais, Bruno? Olha só. Anote aí no seu material, tá? Cai, todo concurso cai. Aqui, ó, o prego de sinal indicativo de crase. É um assunto recorrente nas provas. Caiu no último certame da Fundatec, da prova da Brigada Militar, e cai desta banca. Só que a banca trabalha isso dentro do texto. Você vai ter que preencher as linhas 15, 18, 36, né? Então eu preciso saber sobre esse assunto. Cai também aqui a parte da ortografia oficial vigente. Dentro deste tópico, aluno, eu preciso saber bem sobre o uso, o emprego correto das letras. É com S, é com Z, o que está acontecendo? Além disso, a banca ela gosta de trabalhar, dentro deste tópico, o uso dos porquês. Porque junto, porque separado, porque junto com acento, porque separado com acento. E também cai muitas questões sobre o uso do hífen. O uso do hífen, sendo que o uso do hífen não é a ênfase da banca, né, diante de substantivos compostos, adjetivos compostos, mas sim trabalhando com os prefixos. Bem, mini saia é com hífen ou sem hífen? Ou é com 2 S's? Quando eu tenho autoescola, é com hífen ou sem hífen? O que está acontecendo? A banca Fundatec ela gosta de trabalhar isso com vocês, tá? Outro aspecto aqui muito importante que nós precisamos saber, que é uma característica, quem está assistindo a este vídeo sabe, e que para quem está chegando agora, anote, tá? Este tópico aqui, aluno, concordância verbal e nominal. Isso aqui aparece muito em prova.
Só que não aparece de uma forma tradicional, a banca trabalhando com você, a questão, qual a alternativa, a concordância verbal está correta, a concordância nominal está incorreta. Até tem sobre esses assuntos, essas estruturas, mas não é o forte, não é a predileção da banca. A banca gosta de trabalhar com vocês dentro deste tópico, ela vai apresentar uma estrutura, ela vai apresentar um período e vai te perguntar quantas outras palavras. Isso acontece toda hora, caiu novamente no último concurso e vem aparecendo nos anos de 2024, 2025, há questões relativas sobre isso. Então você tem que entender. Agora, não é pelo fato que a Banca Fundatec tem uma forma de abordagem em relação à concordância verbal e nominal, é que você vai negligenciar a teoria. Não pode. Não pode. Você só consegue discutir a questão se antes se detiver o princípio do fundamento, do conhecimento, da serragem sobre o assunto. É isso que vai habilitá-lo a acertar a questão na prova, ok? Tá? Outro tópico aqui que eu quero mencionar com vocês é sobre orações, a relação de coordenação, subordinação. Aluno, tem que saber sobre isso. Especificamente, a banca ela vai trabalhar com vocês, tá? Te perguntando quantas orações há no período. Ela vai te apresentar um trecho de um texto, vai pedir para você contar o número de orações. Além disso, ela vai trabalhar contigo os elementos que vão ligar esse processo de coordenação. Como assim, Bruno? Os nexos. Cai nexos. Vai aparecer. Eu posso trocar o mais pelo conquanto, posso trocar o embora pelo ainda que, o pois pelo porquê. Então, até o momento, eu estou batendo com vocês aqui, aluno, dentro do edital deste ano, o que a Banca Fundatec já tem apresentado. E isso é fundamental, saber o comportamento da banca para você direcionar o seu estudo. Então, assuntos como crase, ortografia, concordância, a questão das relações de coordenação e subordinação de orações, isso tem aparecido bastante. Sempre cai uma questão também, aluno, em relação às funções sintáticas, tá? E qual alternativa, tá, ao sujeito simples, e qual alternativa ao sujeito composto, e qual alternativa ao núcleo do objeto direto, e qual alternativa a palavra destacada não exerce a função sintática de complemento nominal, assinale alternativa que contém um adjunto adnominal, funções sintáticas. Tem de saber tanto do período simples, a banca testando com você as questões sintáticas, como do período composto das orações, tá? Verbos, tempos e modos verbais é um assunto também recorrente. É a banca trabalhando com você em qual alternativa há um verbo no pretérito mais que perfeito, em qual alternativa o verbo destacado, se ele for transportado para o futuro do pretérito, como ele seria. Isso está acontecendo toda hora, o tempo todo. Agora, ainda que eu tenha listado aqui, aluno, essas questões que aparecem, têm aparecido e vão aparecer nos próximos certames, é fundamental você se municiar de conhecimento. Siga, para você que está chegando agora, siga esta ordem, tá, que está aqui para você. Fonemas, acentuação gráfica, estrutura e formação de palavras, seguindo essa sequência, porque a língua portuguesa ela não é vista como um tópico isolado, mas sabendo que um assunto depende do outro. Em pontuação, que é um assunto também recorrente, a banca trabalha muito também, a ênfase é em cima da vírgula. E se você não reconhecer as funções sintáticas, você terá dificuldades em relação à pontuação. Se você não reconhecer um aposto, se você não reconhecer um vocativo, um adjunto adverbial deslocado, certamente você não conseguirá pontuar. Novamente, eu estou batendo na tecla com vocês que além da questão fundamental da organização, que está aqui, que é diferente, está bem diferente do edital, onde está tudo misturado, você precisa seguir a trilha, sabendo que um assunto vai depender do outro. Se você entende um assunto, você terá uma facilidade de compreender o próximo. E isso forja em você, candidato, para que você chegue no dia da prova de forma competitiva. Tá? E esse é o objetivo nosso aqui na sua preparação. Tá bom? Então, dentro desse contexto, temos aqui os aspectos gramaticais. É a primeira parte.
tá? É a primeira parte que a banca trabalha. E a outra parte aqui, tá, é a relação do reconhecimento, compreensão e interpretação de textos de gêneros e de tipos variados, leitura e compreensão de textos, assunto, estruturação do texto, ideias principais e secundárias. Aqui eu destaquei para você, aluno, sabendo que a síntese deste item é leitura, é compreensão de texto, é interpretação de texto. Dentro dessa abordagem, eu tenho a questão aqui, a banca trabalhando contigo, se na linha 15, na linha 30, na linha 35, eu tenho frases ou estruturas denotativas, conotativas, tá? A banca trabalhando com você também dentro do texto, elementos coesivos, o ele retoma quem, o no está retomando quem, o isso, o esta, é isto acontecendo. Quando fala de coesão textual, tá? Então, existe também a questão da reescrita de frases e parágrafos do texto. Quando há este aspecto aqui, alunos, de reescrita de frases e parágrafos do texto, especificamente reescrita, este assunto está atrelado a vozes verbais. A vozes verbais, onde eu tenho a voz ativa indo para a voz passiva. E nessa transcrição, nessa reescrita, tá? Eu preciso que haja a manutenção do sentido, de toda a estrutura. Acontece muito isso, tá bom? Dando sequência, aparece também a parte da significação das palavras. A banca já vai te apresentar isso tudo trabalhando dentro do texto. Dentro do texto. Então, anote no seu material aí, na sua anotação, que é o seguinte: as duas abordagens apresentadas até o momento, eu falei de 3. A primeira vai ser a parte sintática. Acabamos de comentar. Crase, ortografia, pontuação, fonologia. Depois, a parte gramatical do texto. Depois, a banca trabalhando com vocês a parte textual. E dentro do texto, haverá a parte de coesão textual, haverá a parte de denotação, conotação, significado das palavras, questões de sinônimos. Então, isso está acontecendo. Para você crescer nesta parte, é fundamental leitura, é fundamental treino, ler textos, fazer questões relativas à compreensão textual. Ok? Tá? E dando sequência aqui, para nós fecharmos esta parte, tá? Eu tenho aqui uma abordagem que aconteceu no último concurso da Brigada e que novamente vai aparecer, que é a correspondência oficial, é a redação oficial. Professor, a redação oficial aqui é um texto dissertativo com apresentação, introdução, desenvolvimento e conclusão? Não. É a banca te perguntando qual é a finalidade da redação oficial, a estrutura, tá? A linguagem dos tipos oficiais, dos expedientes oficiais, respeitosamente, tá? O que está acontecendo ali, o que acontece, quais são os elementos básicos da redação oficial, qual é a parte, quais são as características de uma redação oficial. Então, isso cai na sua prova. Caiu no último concurso. E a banca novamente apresentando este conceito. Tá? Então, para nós fecharmos aqui esta parte do vídeo, o que nós precisamos saber? A sua prova, a prova do concurso da Brigada Militar, ela vai ser apresentada, a banca vai te oferecer 3 pontos. O primeiro deles, que nós vimos, é a parte gramatical, onde eu tenho toda a gramática ali à sua disposição, sabendo que existe uma predileção. A banca Fundatec ela tem uma preferência por tópicos, por assuntos, mas você precisa dominar a parte gramatical da sua prova. Depois disso, também tem a parte da leitura, da compreensão de texto, de você entender o texto, qual é a ideia do autor, qual é o ponto central do primeiro parágrafo, a questão de denotação e conotação, a questão de elementos coesivos. Todos esses tópicos estão relacionados à leitura, à compreensão do texto. E, por fim, a parte que a banca Fundatec vai trabalhar neste concurso com vocês é sobre redação oficial. Tá? Agora, indo para a prática, o que aconteceu no último concurso, Bruno? Quais foram as questões que a banca Fundatec apresentou no concurso da Brigada Militar? Olha só, eu separei para vocês aqui. O que caiu no último concurso?
caiu uma questão de ortografia, caiu uma questão de regência. Esta questão de regência, tá, ela foi aplicada junto com o pronome relativo, cujo, em que, de que, com que. Então, apareceu essa questão de regência. Conjunções, substituição de palavras ou de trechos do texto. Caiu uma questão disso. Caiu uma questão de fonologia. Tá? A banca perguntando qual palavra havia 2 dígrafos. Tem de reconhecer, dentro deste tópico, 2 dígrafos, a banca trabalhando dígrafo, está te direcionando para o emprego dos sons. Tem de saber sobre esse assunto. Tá? Sintaxe, funções sintáticas. Crase, assunto certo. Concordância. E a concordância aqui é tanto a verbal quanto a nominal. Só que no modelo da Fundatec, apresentando para você um trecho e te perguntando quantas outras palavras. Isso é clássico na Fundatec. Aparece. E caíram 20% da prova. 2 questões de redação oficial. Tá? Então não pode negligenciar. 20% da sua prova estava em cima, tá, de redação oficial. Então, para o aluno caminhar bem, ele chegar competitivo na prova, digamos que neste ano a banca trabalhe 2 questões de redação oficial, uma questão relacionada a texto, tá? Já temos aí 30% e 70% ficando a parte gramatical. Então, é muito importante, aluno, você organizar os seus estudos. Tá? Você não pode simplesmente negligenciar tópicos ou supervalorizar tópicos. Ah, vou estudar só crase, porque o Bruno falou que só cai crase. Não. Cuidado. Então, no seu estudo de língua portuguesa, você tem que trabalhar também a parte gramatical da sua prova, trabalhar junto com isso a parte também da leitura, da compreensão do texto e, por fim, trabalhar a questão, o assunto relativo à redação oficial, ok? Então eu encerro este vídeo comentando sobre a Banca Fundatec, a sua predileção, comentando o que aconteceu na última prova, apresentando o edital deste ano de forma organizada, para que você possa seguir a trilha, para que no dia, na sua prova, você possa chegar um candidato competitivo. Ok? Qualquer dúvida, entre em contato. Será um prazer estar com vocês, acompanhando a jornada até a aprovação. Um grande abraço, bons estudos. Vamos nos falando, pessoal. Tamo junto.